Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Beatriz, a Casa da Mãe. Que bom estarmos juntos. Vamos escutar a palavra de Deus, levar uma mensagem para a nossa vida. No final, não esqueça, curte o nosso vídeo, se inscreva na nossa página, faça o seu comentário e continue a espalhar essa homilia para mais alguém. Compartilhe com a seta aí embaixo aí, mandando para mais contatos, para as mesmas pessoas que você já mandou, com certeza, pela força da palavra, não pela palavra do Padre, mas pela força da palavra, chega sempre a mais alguém a palavra do Senhor. Vamos então escutar o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho nos convida a percebermos como o Senhor se aproxima de nós para aumentar a nossa fé no meio das tribulações que é representado pelo barco da nossa vida. O Evangelho inicia dizendo que Jesus, após a multiplicação dos pães, Evangelho de ontem, despede as multidões, enquanto isso pede para os apóstolos irem para outra margem com o barco. Nesse meio tempo, Jesus se retira para rezar. Jesus sempre arruma tempo à oração. Mesmo no meio de uma atividade com muita multidão, ele se retira para a oração. Nós podemos nos colocar aqui, se nós temos tempo para rezar. Ter tempo para rezar é colocar força e colocar, sobretudo, a presença de Deus na nossa vida. E assim Jesus reza pelos apóstolos que estão lá no barco, sozinhos aparentemente, mas o Senhor os acompanha por meio da oração. Como nós vimos, quando Jesus vai ao encontro deles, no meio de uma ventania, eles não reconhecem. O que talvez estavam fazendo os apóstolos ou os discípulos enquanto Jesus rezava? Estavam preocupados com muitas coisas,
deixar uma pequena preocupação ou talvez uma grande tempestade física, mas também preocupações que passam ou que passavam, deixaram tomar conta do seu coração? Esqueceram que Jesus os acompanhava? Tanto é que não percebem que é Jesus que se aproxima, acham que é um fantasma. Sempre diante de nós se aproxima o Senhor. Quanto maior a tribulação, maior a presença do Senhor na nossa vida. Quanto maior a tempestade, maior será a presença do Senhor. E Jesus ainda diz, confirmando a sua presença: coragem, sou eu, não tenhais medo. Quando o Senhor se aproxima de nós, é para nos dar a coragem, é para nos fortalecer. Deixemos que o Senhor entre aonde em nossa vida está mais agitado, aonde está talvez mais bagunçado, que não está tão organizado interiormente. Deixemos o Senhor dizer a nós: coragem. A voz de Deus é falada a nós sempre naquela oração simples, aonde confiamos os problemas, as situações, confiamos até aquilo que está bem, para que o Senhor continue dando força a nós, para estarmos sempre com Ele. Depois tem Pedro que sempre tenta provar alguma coisa e pede para o Senhor que, se for Ele mesmo, que deixe o Pedro caminhar sobre as águas. Pedro caminha, mas cai, porque tira os olhos do Senhor. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos avançar. Mas Pedro com a sua fraqueza, ele não se fecha, ele diz: salva-me, salva-me. E essa é a nossa súplica sempre: Senhor, salva-me, salva-me a cada dia. Pedro é erguido pela mão do Senhor, a mão do Senhor está conosco, a mão do Senhor que nos salva todos os dias que vem ao nosso encontro. Que assim também, após os discípulos voltarem ao barco, reconhecem juntos que o Senhor está presente. Quando nós desviamos o nosso olhar do Senhor, a nossa fé diminui. E voltemos a um pouco aí, como que Jesus fala a Pedro depois que ele começa a cair quando está andando sobre as águas. Pouca fé de Jesus. Diz para Pedro: homem fraco na fé, por que duvidastes? Há tanto tempo nós caminhamos com o Senhor, ou estamos escutando essas homilias, ou há tanto tempo lemos a palavra, mas não deixamos que a fé entre nós, ou as nossas dúvidas ainda continuam. Deixemos o Senhor preencher as nossas dúvidas com a fé, com a presença dEle. Confiemos no seu poder que nos dá coragem e nos livra do medo todos os dias. Diga ao Senhor: salva-me. Na sua oração, diga: salva-me, Senhor. E Ele se manifestará a você todos os dias, erguendo a sua mão. Coragem. Aonde lhe falta coragem, entregue na oração e o Senhor irá te fortalecer. Bom, se inscreva aí na nossa página, faça a sua curtida aí embaixo. Também mande a homilia para mais alguém. Manda a homilia para mais alguém, não se esqueça disso. Manda para mais um amigo, uma amiga, espalhe aí a palavra de Deus. Um bom dia, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.